Galera, então, ó, estamos aqui. Inclusive, antes de começar aqui a falar, eu quero que você clique no link aqui abaixo da descrição. Lá tem um e-book, curso que a gente preparou. São links importantes se você quiser melhorar para você clicar, beleza? Então vamos aqui. Aqui é a prática do que eu estava falando, beleza? Inclusive, fica uma dica. Aqui está em aguardar os Big Blinds. Então eu tenho aqui pelo menos 9 rodadas para eu poder ler esses caras, beleza? Então vou colocar aqui. Vou tentar colocar aqui a minha imagem, né? Tá, beleza. Não tô conseguindo, mas tudo bem. Ah, tá, achei. Não, beleza, tá tudo bem. Deixa ali. Vamos lá. Cara, aqui eu tenho os jogadores. Então, aqui, por exemplo, o BPC Nobis, já tem até aqui uma marcação, inclusive, né? Algumas marcações, jogadores que eu já vi jogando. Então, ó, esse Merron Morales aqui, ele fez uma tribet. Esse cara aqui, o BPC, o Nobis, né? Ele fez um aumento 2x, inclusive os outros dois deram call, né? Ele fez uma tribet, os outros dois deram call. Isso aqui é importante, porque tribet, ela tá na atitude do cara que é mais loser aggressive, né? E eu vi que esses caras aqui já jogaram nas duas outras mãos. Então eles entraram em duas de duas mãos que eu tô aqui, né? Inclusive na mão anterior. Deixa eu ver quem jogou pra ver se esses três estavam. Merro Morales. Merro Morales jogou essa mão. Tá, então ó. Já é a segunda mão que o Merro Morales jogou. O BPC também. Beleza, vamos ver agora. BPC e Merro Morales de novo. Abriu o Raise de novo. Merro Morales desistiu. Isso é um ponto importante, tá, galera? Porque o Loser Aggressive ele é mais agressor, ele prefere foldar. E o Call Station não. Então você vê que os dois aqui têm muito perfil de Loser Aggressive. Como eu falei pra vocês, geralmente eu marco de amarelo, tá? O lag aqui eu marco de laranja, você pode marcar de vermelho também, beleza? E amarelo é o Call Station. Vou botar aqui lag porque ele é bem agressivo. Ó, vamos lá de novo. Geral deu fold, o Arbusgo é a primeira que eu vejo ele jogando, o BPC ele tá jogando de novo, de forma inclusive agressiva, né, de novo. Inclusive o pote tá grande, ó. De novo, ó, C betando, essa é a atitude muito dos lags, beleza? Esse maluco aqui folgou, o Arbusgo, foi a primeira mão que ele jogou. Vamos lá. Eu ainda não entrei, lembrando, tá? Cracranius, primeira mão que a gente vê ele jogando nessa rodada. De forma agressiva, abrindo raise de 4x, que é meio alto. BPC jogou de novo, ó, cara, esse aqui é muito loser aggressive. Mesmo Morales também, eu coloquei ele como honesto, mas ele é muito loser aggressive também. E de 6 mãos que a gente tá vendo aqui, ele jogou 4, o BPC jogou todas. Kraken está jogando a primeira. Então vamos lá. Pra vocês verem, eu nem comecei, nem joguei, tá? As 10 mãos ali praticamente que eu vou jogar, na verdade que eu precisava ver desses caras aqui, eu nem joguei porque eu tava esperando o Big Blind na minha vez, né? Então, ó, pra você ver, Kraken deu check, o Shao Bibi também deu check. Esse As 38 aqui, Rainbow, né? Ele tava muito fora do range do UTG, a não ser esse As, né? O 8, o 3 e o 7 é mais do range aqui dos finais das posições. Deu uma aposta baixíssima o Xiao BB, ele só queria passar, inclusive. Passar, no caso, um blefe ali, né? BPC deu check, ó, cara, pra você ver. Ele é muito loser aggressive. Misturado com Call Station também, que ele pagou bastante. Dois pares e o As, tá vendo? Aí pra você ver, na verdade ele tava do TG não, ele tava do Big Blind, né? Tá, esse As 7 tava no range dele. Aí vamos lá, ó. Isso aqui pra mim é fold fácil, o Krakenis, ó. Jogou também das mãos que a gente viu aqui. Na verdade, ele jogou poucas mãos, né? Isso aqui ele pode ser considerado mais tight. Vamos botar aqui um vermelhinho que eu boto, o tight, né? Ó, o BPC de novo, né?
BPC de novo, dando tribet. Ele é muito loser aggressive. Ele foldou, perdeu a maioria das mãos que a gente tá vendo aqui, né? Krakenis deu call, todo mundo deu check. O Krakenis provavelmente ele joga muito bem, tá? Porque esse 7, 3 e 5 ele não tá no range do Krakenis, ele tá mais no range do BPC, ó. Tribet, voltou na tribet ali, deu check, tribet. Provavelmente eu acredito mais no BPC tenha acertado alguma coisa, tá? Porque ele é mais fold. Krakenis desistiu. Provavelmente o Krakenis é mais tight, o tight ele consegue foldar mais. Valete 2 de novo, Suited. Mesmo que eu esteja aqui do Small Blind, que eu tenho que definir algumas vezes, né? Mas é uma ele é um cara tight, até dá pra passar, né? Isso aqui eu vou desistir, até porque ele é agressivo, não sei qual é a dele agora. Ele deveria defender isso aqui, né? Beleza. Tchau, bebê também, ó. Isso aqui é a característica de cara mais agressivo, mais tight. O tight eu vi jogando poucas mãos, tá? Mahomes, ó. Menyon Morales. Mesmo que eu esteja do botão, não vou dar call nesse Rei 9, porque eu prefiro jogar de tribet. E eu acho que o Rei 9, principalmente nesse momento mais tight, né, que eu falei que eu jogo, ele não é uma mão boa. Ainda mais, ó. Bug. Inclusive, é a segunda ou a terceira mão que a gente viu ele jogando só, de maneira agressiva. Eu também vou colocar ele como tight, beleza? Ó, já deu a win. Isso aqui tá muito no range dele. 10 valete dama. No range dessa tribet, inclusive. Desse aumento, né? Ó, rei valete, ás e 9. É, o ás e 9 também tem duas pontas ali, né? Rei valete tá na frente, mas, cara, muito agressivo os dois, né? Só que esse, pra você ver como é que é importante a gente ver qual o jogo do cara, sabe por quê? Ó, e ele ganhou, mas ele tomou uma decisão super errada. Porque esse ás e 9, ele deu all-in com ás e 9. Isso não tá muito certo, né? Assim, na teoria, né? Ele acabou ganhando, mas uma decisão super errada. Ele vai fazendo isso, ele vai perder ele pelo menos 2 a 3 vezes e vai ganhar só uma vez. Então, se ele apostar a mesma coisa que ele apostou, 184 Big Blinds, ele vai perder, na maioria das vezes, né? E o cara aqui meio que tava certo, com o Rei Valete do Big Blind, é uma ótima mão para ele poder tribetar e jogar. Mesmo sabendo que esses dois caras são agressivos, eu vou fazer um aumento. Mas lembrando, o importante aqui é a gente ver a questão do tight e saber jogar aqui, saber analisar a mão dos caras, tá bom? Aqui eu tenho par, tenho flush, eu vou de c-bet, porque tá no meu range ali de tribet, né? Do cutoff. Deu call. Eu ainda tenho um par. Eu vou apostar baixinho, porque se ele me der fold, ele vai foldar de qualquer jeito. Ele é um cara mais tight, né? Agora eu tenho dois pares, vamos ver aqui se ele vai. Se ele vai continuar. Ele pode me dar uma tribet, provavelmente ele tem um flush. Tinha trinca de 6, acertou. Ele tava com medo do flush, né? Mas beleza. Ás e dama. Isso aqui eu vou de tribet, beleza? Inclusive era um cara agressivo, né? Eu poderia ter imaginado que ele tinha um jogo melhor, porque ele tava de call e ele geralmente é agressivo, então ele deu mais slow play. Aqui eu vou de tribet mesmo, alta, pra poder isolar. Ainda mais contra o loser aggressive, ele vai apagar ali com qualquer coisa que ele tem aberto. Mas desistiu. Beleza. E nem seria bom, né? Porque abriu 5 e 9. Tá, vamos lá. Até agora a gente fez a leitura aqui de dois loser aggressive e a gente fez a leitura de dois tight, né? São caras que largam a mão quando tem que largar, né? Perdi 50 big blinds aqui, mas eu aqui, na verdade, eu poderia ter perdido menos, né? Mas 50 big blinds, se eu apostasse mais, poderia perder tudo, por exemplo. 50 big blinds é bem, bem tranquilo, beleza? A gente tem aqui quase 10 minutos de vídeo, mas é exatamente isso. Eu acho que eu nem vou fazer corte, porque o objetivo é realmente passar esses 10 minutos explicando como que
essa questão de mapear ali os perfis, né? O Asburgo jogou de novo. Provavelmente é a terceira vez nesses 10 minutos que a gente vê ele jogar. Beleza? É exatamente isso. Terceira mão. Cian Paul já tem ali um dado também importante. Ele parece ser bem tight aggressive, que é o tag, né? Porque ele jogou quase nenhuma mão, não lembro de ter visto ele jogar. Jogou do botão em posição, de forma agressiva, dando tribet ali em posição, isso é muito bom. E mais uma vez, o BPC e o Menho Morales, eles deram call. Deu check todo mundo, chegou no sample, fez o certo, o C-bet ali, meio pote. Provavelmente querendo expulsar os flush draws, né? E o flush draw com 4 no pote, o cara vai pagar ainda mais pro tamanho do pote total aí, que já tá em 100 big blind já. Os dois com deep stack, né? Asburgo com 90. Cara, ele tá falando aqui que ele tem uma mão forte, tá? Provavelmente ele deve ter um par de dama ou um par de 10 e também não quer o flush draw. Dois folds. Como ele é um cara tight aggressive, eu não blefaria contra ele, tá? Esse par de 8 aqui eu vou abrir de novo. Se eu tiver uma tribet contra mim, eu vou dar call. Se tiver muito mais gente, tiver uma 4bet, eu não vou pagar. Aqui eu vou dar 75% do pote, porque eu sei que o Krakenius ele pode pagar com mãos melhores. Foi muito. Mas beleza, não ia melhorar. Pra mim ia piorar, porque o 7 7 estava mais no range dele do que no meu, né? E o Ice estava mais no meu range. Poderia melhorar pra mim um pouco ali em relação à vantagem de range, né? Beleza, cara, aqui da mesa, dos 9, a gente já conseguiu mapear 6. E isso é muito bom, porque o jeito que eu vou jogar contra cada um deles é diferente. Vocês verem que o cara ali é tão tight e de forma agressiva que quando tem valor, ele apostou comigo. Ele tinha uma trinca e ele ainda ficou com medo do flush, mas ele foi apostando, talvez pelo tamanho da minha aposta, né? Mas eu deveria ter percebido que, como ele foi pagando, ele tinha alguma coisa melhor do que eu, apesar de eu ter batido 2 pares no River, né? E ele é um cara tight aggressive, então não acredito que com um board daquele jeito ele pagaria só com um par, né? Com um par pior que o meu. Até porque eu acho que ele estava tentando que dobrasse o bordo para ele poder ter um full house melhor até do que o flush. Beleza? Como no caso agora. Dobrou o 8. Ainda teria pedida para sequência. Beleza, vou pro Big Blind de novo com Ice 4. Eu dou call em raise de até 4x, tá? Ainda mais contra o Krakenius. Talvez valha a pena. Apesar de esse Ice 4 tá no meu range. Isso é muito claro. E se eu jogo contra um cara tight, ele vai saber ler o meu range, tá? Vou dar check. Aqui eu vou apostar. Na verdade, ele já não queria apostar. Esse cara é um cara muito tight, tá? Muito tight aggressive. Muito, 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 muito. Erzburgo, ele é um cara agressivo. Esse call dele, ele mostra que ele pode estar fazendo mais low play. Beleza? Então, eu não creio muito. Eu, por exemplo, desisto dessa mão, até porque eu acho que vai ter alguém ali. Menho Morales vai fazer esse raise. Ele vai dar uma tribet agora. O Air Busco, chinês. Os chineses são muito agressivos, inclusive. Eu acho que ele vai dar ali coisa. Esse Poker Tattoo eu vou colocar ele como Call Station. Ó, não falei? Isso aqui, pra quem é tag, isso aqui é a cara dele fazer isso. Principalmente de UTG. Dar call no blind, botar um blind e depois vir ao in, tranquilo. Esse Call Station, vamos ver o que ele vai fazer. Eu não acredito que ele vai pagar, mas, como é Call Station, né? Ele pode pagar ali. Pode fazer o que ele quiser, mas eu não acredito muito. Boa. Esse cara que é Call Station, né? Ele entrou, se eu não me engano, eu vi ele jogar 2 vezes e as 2 vezes ele entrou de call.
Aquela do UTG é bem comum, tá? Porque principalmente quando você tá de UTG e você é limper, né? E aí os caras de posições finais. Vamos tentar pegar esse blind aqui dos dois caras tight. Eles acabaram de jogar. Vamos ver o Airbusgo. Ó, ele tá jogando de forma muito agressiva aqui, tá? Inclusive, foi uma parada que eu falei no vídeo pra não tentar blefar, né? Contra esses caras, porque é muito ruim. Mas tá bom. Isso aqui é até, entre aspas, um investimento. Porque da vez que eu tiver com uma mão e ele fizer isso aqui, ele vai tomar uma forbet, ou até pior, né? Ele vai tomar um chove, igual ele fez. E provavelmente ele vai pagar, talvez, né? Se ele tiver uma mão boa como a minha também. Mas isso faz ele achar que eu sou um loser aggressive, talvez. Ou um call station, né? Mas na verdade eu joguei poucas mãos aqui, então não tem como ele achar isso. Eu abri raise em algumas outras mãos, mas aí. É... Ó, agora ele deu o fold, mas ficou em sit out. Inclusive, eu posso até botar uma anotação aqui, ó. É, é, limper e bet chove. Limper do UTG. E Tribet Chove, isso aqui é uma estratégia muito dos loser aggressives também, stat aggressive. Mas esse cara joga bem, eu acho que achei justo. Assim, a jogada, eu acho justo essa jogada porque é muito recreativo, né? Os caras que são outros loser aggressives ou call station, eles costumam cair nisso. Esse Ice 4 do Kutoff aqui é bem arriscado de jogar. Principalmente eu não sei se eu pago uma tribet do tamanho da que ele fez. E aqui tem muita gente agressiva. Então, cara, esses 10 minutos é bom por causa disso também, né? Porque esses 10 minutos que você tá olhando ali o game e tal, você sabe o que você pode fazer, né? Então, cara, eu já vou jogar com muito meu range aqui muito menor e sem dar muito espaço para poder tomar essas tribetes fora de posição, tribetes que eu não vá pagar. Então aquele Ice 4 ali, dependendo se eu tivesse no meu lado esquerdo dois Call Station, eu entraria de boa, porque eu quero que eles paguem com essas mãos especulativas. Eu não quero isolar ninguém, até porque essas mãos desenvolvem melhor no flop, né? No pós-flop. Aqui também eu vou desistir. Apesar de estar ali em posições finais, né? Final do hijack, o top botão. Quem abriu, no caso ainda tinha o BPC lá, né? Que é um loser aggressive também. A Easy 6 também não vou jogar, principalmente nessa posição da mesa, tem muita gente pra falar ainda. Tem, porra, 3 agressivos e 2 loser ali. Ciampou também é a terceira mão que eu vejo ele jogar, se não me engano. Cebet, lembrei desse cara. Esse cara também foi da Cebet ali. Então, ó, tem que tomar muito cuidado, porque se eu entro com esse Ás e 6, abre 2 sets ali, eu não vou jogar. Esse 8 e 7, cara, seria muito bom de jogar. Mas nessa mesa aqui, ainda mais, cara, eu principalmente gosto de jogar com 8 e 7 para poder desenvolver no pós-flop, e aí eu tenho duas saídas. Quando abre um Ás, Rei e um 10, Ás, Rei 7, eu consigo jogar como um semi-blefe ou como por um blefe por aquele bordo ali, por estar representando aquele range, ou se realmente bater um bordo, por exemplo, médio, né, em que tenha um 10 e um valete, eu consigo jogar por muito valor e camuflar minha mão, porque o cara não vai me colocar naquele range ali e eu vou conseguir jogar muito bem contra ele. Vamos ver de novo ele em posição. Isso aqui é muito importante, ó. Inclusive, eu vou fazer uma anotação no sample. Joga poucas mãos em posição e agressivo. 8 e 3 nem se fala, principalmente do TG, né? Kraken de novo abrindo 4 Big Blinds. Look Plus dando call. Até agora, esse Look Plus, se eu não me engano, jogou duas mãos. Ó, os três deram call aqui. Cbet, ele tá representando esse As, mas só que tá bem baixo o bordo, né?
4 e 3, né, tem pedida para flush, não ajuda muito a mão dele. Ajudaria a mão dos dois ali de trás. Eu acredito que se eles dois pagassem, ele ia repensar o Kraken, porque não tava no range dele, tá? O Luke Plus jogou poucas mãos até agora também, tá? Jogou pouquíssimas mãos. Shao Bibi. Eu não vou pagar com esses. São 3 blinds que eu, inclusive, eu economizo, tá? Pra poder depois fazer algum aumento, alguma coisa assim. Então, pra mim é melhor economizar isso daqui. Ainda mais, pô, carta muito ruim. 10 e 2 off. Do Big Blind estaria fora de posição, porque o Small deu fold. Ainda teria mais. Teria que disputar isso aqui. Na verdade, né, Big Blind eu tava contra o Small, né? Na verdade, eu tava contra o Small. Ele tava fora de posição contra mim. Ó, BPC. Aqui, cara, nessas mesas, vocês estão vendo que os potes estão muito inflados, né? Então, sempre que tem um raise, sempre chega em alguém e dá uma tribet, aumentando o pote, isolando também. Então, tem muito jogo de 2 contra 2. Por bet, esse Look Plus está representando bastante força. Raise for bet. BPC deu call. Esse 6 e 7 aqui, pra ele que tá fora. Se bem que estão os 3 em posição média, né? Os dois. Mas mesmo assim, eu acho que eu estaria mais no range do BPC Nobis, mas aquela parada, como tá baixo, como os dois, na verdade, representaram muita força, eles estão com um par médio pra bom, né? Então acredito que tinha que manter realmente a força que tava antes, né? Do Luke Plus sendo o agressor, porque o BPC tentou tribetar, mas ele forbetou. Aqui é fold também nesse rei 9. Se não tivesse abertura, uma abertura mais do final, eu jogaria. Mas como foi o sample, um cara tight aggressive que joga mãos boas, não joguei. Esse Deblick com Market não tem informação dele. Acho que ele entrou agora na mesa. BPC Loser Aggressive. Deu raise. Meio Morales tem um tempinho sem jogar, né, cara? Tá um tempinho sem jogar. Vamos ver só se a gente falar de Azika ele bota umas fichinhas ali pro pano. É, só falar. Poker Tattoo. Vem Call Station. Tá. Vamos ver o que ele vai fazer. Deu call também. Dia 29 eu joguei contra ele. Contra o Debre Comar, mas eu não sei o que houve. Ó, Sample. Bem agressivo. Tribet e forbet. Pode. Quando o cara dá tribet forbet, a gente tem que ter a noção de que o cara fica em vantagem de range, né? Então essa dama que abriu foi ótimo pro Sample. Ele pode não ter, mas ele tá representando ela. Aonde que o Meio Morales paga, se ele tiver um draw aqui, 42 Big Blinds, que é metade aqui do pote, já fica com 126 Big Blinds aqui, ó. E eu jogar num... Ótimo. Botou ele em all-in. Como o Meio Morales ele é loser aggressive, ele deve estar achando que o Sample ele tá blefando e ele fez isso aqui. É bem arriscado, né? Apesar do Sample ó, ele foldou isso aqui. Ou seja, ele poderia estar blefando mesmo. E aí o que que acontece? Se, por exemplo, tem duas coisas ali que podem acontecer, né? Se o Meio Morales ele só dá call e o Sample ele com certeza estava ali jogando por blefe, o Meio Morales pagando ia botar ele numa situação difícil. E aí ele poderia repensar ali. Olha como é que as coisas estão. Olha como é que eles são muito agressivos, né? Muito agressivos. E
Então, como eu tava falando, né? O Meio Morales se paga, ele já ia repensar, porque ele tava representando a mão, ele não tinha ela realmente. Então ele preferiu chovar logo porque ele soltava. Porque poderia chegar na próxima, ela ia atolar no turn e o Meio Morales ficar pensando que ele realmente pudesse ter. E o Meio Morales nem precisava ter, tá? Ele só tô falando que ele poderia muito bem não ter a dama, que eu acho que ele não tinha. Até porque tinha duas no pano e uma que o Deblik mostrou. E ele simplesmente ganhar a ficha daquele cara porque tá vendo que ele é muito agressivo. A questão é, a hora que a gente tiver, por exemplo, uma mão de valor, um Aizai, Rei, Rei, Dama, Dama, a gente jogar de fato contra eles por valor, eles vão pagar, eles vão fazer isso aqui, ó. Um pote que começou agora, né? Pré-flop, já tem 23 Big Blinds. Poker Tattoo é Call Station. Bem agressivo o Deblik. Apesar dele ter jogado várias mãos, a 75% das mãos. Ele realmente está jogando bastante mão de forma mais passiva, né? Então vou botar ele como Call Station. C-Bet, né? Então ele é mais um cara agressivo. Ele é mais tight. Ele é mais. Ó. Queria jogar essa mão. Mas ela é ruim de jogar. Não vai jogar muito bem com eles, porque, como eu falei, o pote vai estar inflado. E como eu tô com 100 Big Blinds só, o que vai acontecer é que qualquer coisa eu vou em all-in. Principalmente nessa loucura aí de. Ó, já deu 7 sem ninguém abrir antes. Então a size meio maluca também. Galera, a gente tá se encaminhando pro final, tá? É... Vamos ver o Sample. Ele tá na agressão, né? Então ele tem que realmente betar. Se betar. Ele tá em posição contra. Esse 2, 5 e 6 faz muito parte do range dos dois, né? Tanto do Small Blind quanto do Cutoff. Apesar do 7 até o 10 melhorar mais o Sample, o Meio Morales pode ter dama em qualquer coisa. Então essa dama também é muito do Meio Morales. Ele tá dando check, tá respeitando ali a agressividade do Sample. Eu acho que esse check demonstrou fraqueza, né? Ele pode tentar aqui betar e ele vai tribetar. Ele pode tribetar isso aqui. Tá, showdown. Valete 10 tem nada. Então, ó. Isso aqui é informação ótima, tá? Porque o 8 e 6 tá no range ali do coisa total. Joga muito por blefe. Vamos ver aqui. Rei 8 do coisa. Ó, esse aí joga muito por blefe. Abriu. Showdown com valete 10 off. Pós. Acho que foi Raise forte e Cebet. Ele pode estar jogando de forma agressiva, porém. Ó, Look Plus, 30%. Ele tá jogando de forma agressiva, sim, um pouco, mas ele não tem. Tá mostrando que não tem tanto valor. Sempre quando alguém paga. Sempre quando alguém paga ali as Cebets dele, ele fica mais ferrado. Ele foldou uma tribet também do Meio Morales. Isso aqui é muito do Tag, acredito eu, né? Que é o cara mais tight, ele usa muito de Cebet e é agressivo. Na verdade, o tight seria poucas mãos, né? Mas mesmo assim, ele não tá jogando todas as mãos. Aqui as mãos que ele joga de forma agressiva. E também ele tem essa questão de o blefe. Né? O cara que é agressivo, fica com essa imagem boa, ele tem essa possibilidade, né? Não joga só por valor. Até porque se for jogar só por valor, ele vai jogar bem menos e vai ganhar menos também, né? Então aqui agora a gente tem todo mundo mapeado, tá? Eu não vou tentar passar esse. Não vou tentar passar esse roubo aqui porque o 5-3 joga mal depois. 7-3 também vai jogar muito mal.
29 minutos. Ó, eu vou jogar essa última aqui pra você que tá acompanhando. Obrigado por ter ficado até aqui, tá? Acho que foi muito legal pra mim também. Aí espero que você tenha aprendido aí algumas coisas. Mas é isso, a gente tá encaminhando pro final. Quando chegar no próximo TG eu vou sair, beleza? Então vamos lá. Teve Tribet Call aqui, se eu não me engano. É isso mesmo. Krakenius. Tá, foi aumento do BPC. O Meio Morales aumentou e o outro deu call. Meio Morales acho que deu C-bet no flop. É isso mesmo. BPC tá respeitando a posição também. Bordo super molhado, foi all-in. Ele tá polarizando a mão, né? Ou ele tem alguma coisa ou ele não tem nada. Os dois são loser aggressive. Acredito que o Meio Morales vai foldar. Difícil ele pagar isso aí. Se bem que bateu um setzinho, poderia ser a broca ali, né, pra ele pagar, mas os dois loser aggressive, se ele fosse Call Station, ele pagava pra ver qual é. Mas não é o caso, né? 3 e 4 do cutoff, não vou jogar também porque é muito previsível. Esse off também joga mal. Vou precisar de um bordo bem baixo que vai estar muito no meu range aqui de últimas posições. Olha lá. Valete 7. Tá mais no range do Big e do Small. Esse 2,5 aqui bem ruim, essa aposta de 2,5. Tá continuando apostando, ó. Atolou de novo no turn. Conseguiu fazer o Debrick foldar. 5 e 2 já é melhor. Aqui pro hijack. O problema é a galera que, pra falar que é só agressivo, Luke Plus eu vi jogar pouco, mas eu vi jogar. O Deblick também vi jogar menos. O Krakenis, mó tempão que ele não joga. Shao Bibi também, mó tempão que ele não joga. Entrou pouco ali nas mãos. Eu tô meio que espremido aqui, né? As cartas não estão batendo também. Perdi ele mais ou menos 50 Big Blinds. Tô com 110 aqui. 5 e 6 do Hijack. Não é uma carta boa, eu queria um par para poder tentar uma trinca. Aí eu pagaria até uma tribet. Abriria e pagaria uma tribet tranquilamente. Vou foldar tranquilo. Até porque no pós-flop é muito ruim desenvolver. Eu já vi umas 3, 4 mãos dessas que vão desenvolver ruim. Ainda mais isso aqui é muito ruim. Esse valete está na mão de alguém para fazer um par. Inclusive, dependendo ali se os caras fossem nessa mão fosse agressivo, que eles vão só passar. O BPC foldou porque ele não acertou nada. Meio Morales provavelmente acertou alguma coisa. Nem que seja esse 6 também. Na minha marcação, o Meio Morales ele é mais loser, né? Eu acho que o Deblick ele vai dar check para poder fazer ir pro showdown. Eu acho que ele não aposta. Apostou 75%, 60% do pote. Fez o Meio Morales foldar com 60% do pote. É meio arriscado, né? Porque tem menos gente agora. Tem menos tight, né? Tinha dois caras tights que saíram. Simple tá de sit out também. Sitting out. Debre que deu um. Aquela velha armadilha. Se tiver um tribet aqui do Big Blind, ele volta chove. Ou faz um aumento absurdo. Inclusive o BPC já fez no botão, né? E aí o Debre que pode voltar uma caralhada de Big Blind ali pra cima. Ou da call só, né? Beleza. Deu call. Cara, quem tá demonstrando força aqui é o BPC, né? Que começou apostando, tá em posição. Esse As Valete tá na mão dele. O 10-10, Valete 10, 9-10, 8-9. Que aí ele teria duas pontas. BPC tem tudo isso. Isso aqui é uma Donkey Bet, né? Porque não é o débito que tava na mão.
Os dois ele foldaram porque não acertaram nada, mas isso aqui é uma Donkey Bet. Isso é mais atitude de loser aggressive, tá? Loser aggressive, não tight. A hora que o nego pagar, ele vai soltar, ele vai foldar. A Easy Dama, vamos ver como a gente joga aqui. É aquela parada, né? Tipo, a hora que alguém pagar, vamos ver o que eles têm na mão, né? Pode ter um par baixinho, pagar com 6-6. Ah, 4,5. Agora, dá uma tribet pra 14 contra o Meio Morales. Deb que pagou. No TG. Pagou também. Aqui eu vou dar 75% do pote. A questão é que tem um flush draw ali, né? Eu não tenho esse flush draw, mas como eu dei a tribet, eu tenho essa dama. Eles vão conseguir fazer a leitura, assim, bem tranquila de mim. É, eles vão fazer essa leitura porque... Caraca, lá o flush. Tá bom, ia ter que dividir o pote. Ó, dama-dama também. Aqui é outra tribet e eles podem estar achando que eu tô jogando por blefe, né? Então isso me ajuda. O negócio é que jogar bem ela depois, tá? Ainda mais que elas são tight, ó. Eles podem ter Ás e Dama, pode ter Dama Valete, Rei Dama, que vai estar dominado por mim a princípio, né? 7, 8, 9. Bordo ruim. Isso aí tá na mão do Small e do Big tranquilamente. Eles podem ter até uma sequência, tá? Eles podem ter até uma sequência. Podem ter até uma sequência aí. Se eu, se eu pagasse só... Sei lá que ele trincou. É, eu posso bater ali 2 vezes. Ganhei a primeira, tá bom. Ganhei a segunda. Boa, ótima. Dobramos. Ó, mas o Deblick, cara, ele é um cara bom, né? Eu tinha botado ele como lag, mas eu acho que ele é tag mesmo. Jogou muito bem ele. Com vala-vala ali, ainda mais com dama. Ótimo. A Easy Dama aqui agora a gente tá bem deep stack. Boa. Cara, é isso. Muito obrigado aí por você que participou. Beleza? Vou encerrar aqui esse vídeo. Ficou um pouco longo, mas acho que deu para você entender e foi muito bom aqui o tempo que a gente passou. Não se esquece, aqui na descrição tem muitas coisas que a gente fez, e-book, aula, que vai servir para você ser lucrativo no longo prazo, beleza? Então clica aqui na descrição, se inscreve aí também, curte esse vídeo, tamo junto e é isso, vamos para cima.